Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao OpsCast, aqui sempre com convidados e convidadas super especiais. Hoje eu convidei a Natália Costa, que está aqui do meu lado direito, que é do C6 Bank e que vai trazer aqui junto conosco um bate-papo bem interessante, falar de provas digitais, que é um tema que hoje envolve quase tudo que nós fazemos no nosso dia a dia. Um pouquinho também de segurança e informação e aquele papo, né, solto que a gente está acostumado. Então eu quero agradecer a Natália por estar aqui junto com a gente e pedir para ela contar um pouquinho da história dela. Como é que você foi parar nesse mundo tecnológico, Natália? Primeiro eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui. Tamo junto. Assim, a parte tecnológica, eu fiz ciência da computação, né? Então sou formado em ciência da computação e foi muito por gostar ali de matemática, né, e tem esse curso aqui de ciência da computação que é bastante matemática, mais matemática do que os outros cursos de tecnologia, e poxa, gosto de tecnologia e tal, vamos ver no que dá, né, e no fim deu certo. E eu, lá no último semestre da faculdade, eu tive uma matéria de Direito, né, que passava assim, né, bem superficialmente por várias áreas do direito, e aí em uma das aulas a professora comentou algo sobre forense, né, e eu nunca tinha ouvido falar nisso, ouvi aquele dia também e depois não ouvi mais, né, fiquei com aquilo na cabeça, mas não sabia direito o que era, o que fazia no detalhe, né, porque ela deu só uma pincelada muito leve, muito superficial. E aí eu tive a oportunidade de entrar em forense, né, eu trabalhei com forense por 10 anos, comecei minha carreira no Instituto Brasileiro de Peritos, né. Juliano Jova, um grande abraço! Nossa, todo o meu respeito, toda a minha admiração pelo Juliano Jova, pelo Gustavo, pela Tassiana, por todo o time, porque... Endosso, abraço a todos queridos aqui, e olha só que legal, né, a Nath ter participado disso com vocês. Sim, nossa, foi eu gosto bastante da área exatamente por ser tão dinâmica, né? Por mais que, vamos investigar e sempre vai uma concorrência desleal de um caso, aí chega uma outra concorrência desleal de outro caso, mesmo assim são coisas completamente diferentes, né? Você não tem uma rotina ali na dinâmica da investigação, né? E aí eu passei por alguns outros lugares, passei por outras consultorias, passei por auditoria interna, né, trabalhando com forense, mas em área de auditoria interna também. E minha última atuação com forense foi na Ventura também, do Montanaro. Montanaro. Então, trabalhou com o Jova também. Também trabalhou com o Jova, né, esse mundo é pequenininho, né, então... Também foi um lugar assim que também tinha essa atuação bem dinâmica, bem diferente, né? Um pouco de resposta a incidente também, porque aumentou bastante depois da pandemia, né? Os incidentes. Então, foram 10 anos, né, com essa atuação. E hoje eu estou no C6, mas eu não fico com a parte de forense. Eu estou na parte de segurança da informação, né? Que eu brinco que são duas áreas muito próximas, mas muito diferentes ao mesmo tempo, né? Porque a forense você entra quando já deu problema, já tem alguma coisa que aconteceu e você vai ali investigar o que aconteceu para, né, chegar ali numa causa raiz, para chegar num responsável. E a segurança da informação, ela tenta evitar que aconteça, né? Porque, obviamente, que sempre vai acontecer, porque não dá para garantir 100%, né? Tem coisas que dependem de sistemas, tem coisas que dependem de processos, tem coisas que dependem de pessoas. Né? Então, se um deles falha, né, tem um incidente, então sempre vai acontecer. E aí a segurança da informação é a que tenta evitar que isso aconteça, fazer o máximo possível ali para isso não acontecer. Quantas situações a gente tem, quantas oportunidades de trabalho e desafios a gente tem na área de SI, né? Sim. Mas eu vou pedir para a Nath me lembrar aqui, vou convidar o Juliano Jova e o Montanaro fazer aqui, quem sabe, um podcast com os dois aqui, eu fico no meio aqui, a gente faz um bate-papo. Porque eu lembro, da mesma forma que você contou um pouquinho da matemática, tá? Eu lembro das reuniões, durante muito tempo eu presidi um comitê na Câmara Americana, Comitê de Direito da Tecnologia. Foi lá onde eu conheci o Juliano. E depois o Montanaro.
falando em 2002, 2003, e com muita história desde o começo, enfim. Eu vou depois pedir para ela te contar alguns casos, porque, nossa, eu lembro de tanta coisa curiosa, né, interessante, alguns até engraçados, mas foi ali na Câmara Americana que tudo começou. Mas você falou de matemática, né, que você foi para ciência de computação. Eu sempre achava difícil matemática, física, matérias complexas. E aconteceu comigo uma coisa parecida com você, porque eu fiz o teste vocacional, na época no Objetivo da Paulista, e deu direito em última engenharia primeiro. Eu falei, então vou fazer engenharia. Comecei fazendo engenharia na FEI, depois fui para a FAP e tinha dificuldade nessas matérias. E aí eu resolvi prestar economia junto com engenharia, passei economia e tinha uma matéria de direito no primeiro ano de economia. O nome dela era Instituições de Direito Público e Privado. Eu comecei a gostar daquela matéria, aí prestei direito, acabei fazendo direito e economia e acabei largando a engenharia. Meio parecido, né, com essas questões, só que nessa aula, nessa cadeira, né, que você teve, eu tive também, mudou aí a nossa vida. Mas, ô Nath, então conta um caso pra gente, já que você trabalhou, né, no IBP, e o IBP tem muitos casos, conta um caso interessante e desafiador que você teve. Bom, não posso falar nenhum nome, né, tenho NDAs assinados, deixa eu pensar, mas assim, tem vários casos... Que eu lembro de um, só para aproveitar, pode. Eu lembro de alguns, mas teve um que era uma busca e apreensão. O Juliano, será que a gente pensou mesmo? Do telefone, o cara saiu correndo e jogou o telefone na privada. Você conhece esse caso? Essa eu soube, não estava nesse dia, mas sim. Mas qual que é o outro que você falou que estava pensando? Vamos lá. Não, também foi busca e apreensão, mas foi outra busca. Mas é interessante isso porque... para quem não está nesse dia a dia, né? Se a gente fala busca e apreensão, muitas das vezes que eu contei para pessoas fora da área, né? Não, porque eu acompanhei uma busca e apreensão. O pessoal olha, nossa, como assim você acompanhou uma busca e apreensão? Como é que é isso, tal? E é muito curioso porque, por mais que seja um processo de coleta de evidências, né? Como qualquer outro, só que você pega a pessoa de surpresa, né? Então você chega às 6 horas da manhã na casa da pessoa, ela está dormindo de pijama, ela levanta no susto com a polícia batendo na porta, oficial de justiça, e na hora, né, meu Deus, o que aconteceu? Tem que entender o que está acontecendo, o porquê que está acontecendo, e a gente tem que fazer ali, né, dar o apoio para o perito para coletar o máximo de evidência para chegar ali na tese, né. E aí acontecem coisas engraçadíssimas, né, então tem esse que saiu correndo, entrou no banheiro. Teve um caso também que eu acompanhei, que a gente estava na casa da pessoa e ele estava assim, ele morava com a mãe, e a mãe que nos recebeu, né, ela que abriu a porta, e aí ela, porque o seu filho tal, e aí o oficial explicando o que estava acontecendo, ela entrou ali num choque, né, mas ela começou a dar bronca no filho, né, de que você fez, como que você fez isso, você nunca faz coisa errada, né, então a própria mãe ficou sem chão ali, e o filho ficou em desespero, porque vão coletar o celular, vão coletar o computador e tudo mais, e aí na hora que o perito pediu o celular, ele entregou um outro celular que ele tinha guardado numa gaveta, botou um no bolso, né, botou o celular dele no bolso, e numa hora que a gente estava ali, né, eu estava ajudando o perito a montar os equipamentos, né, o oficial de justiça estava já escrevendo ali o que já tinha sido notificado, como que tinha acontecido, assim, a gente piscou, virou de costas, o rapaz sumiu. E aí, na hora que o perito percebeu, cadê? Aí a mãe ficou extremamente nervosa com ele, começou a ligar para ele e começou a falar, você volta para cá agora, você vai deixar a perícia coletar, você vai voltar e tal. E aí ele teve que voltar ali, né, porque a mãe fez ele voltar para ter as coisas coletadas e tudo mais. Mas esse tempo que ele ficou fora, ainda deu tempo dele, ele tinha um iPhone e um MacBook, ele ainda conseguiu remotamente bloquear o MacBook que estava ali na cozinha, que estava ligado também, ninguém percebeu. Foi a gente coletando as coisas ali para inventariar e começar a ver a ordem de coleta, nisso ele já tinha mandado um comando para bloquear e tal. E é aquela coisa, né? A perícia às vezes pode não conseguir a informação porque está criptografada, porque a pessoa deletou, passou um wipe, alguma coisa assim,
Mas por que deletou, né? Então dá uma força mais jurídica do que técnica para por que você deletou, né? Se você não fez o que você está sendo acusado, por que você saiu correndo com o celular e bloqueou tudo? Né? Então, esse caso eu também lembro muito, e a mãe, assim, um amor a busca e apreensão, para quem não sabe, leva algumas horas, né? Muitas horas, essa levou 12 horas. 12 horas? E não foi suficiente. O perito teve que apreender os HDs externos porque não deu. Tinha muito conteúdo. Eu falo que eu tenho um dedinho, eu tinha um dedinho bem podre, assim, né? Se tem assim, a Nath vai para esse lugar, brota computador com HD de 1 tera até do ar-condicionado. Sempre que eu ia, era quantos HDs coubesse num computador, era tudo da maior capacidade possível para eu ficar ali de castigo pelo menos 12 horas. Mas, Nath, hoje não tem muito mais coisa na nuvem ou ainda a gente acha muita coisa no rígido? Hoje sim, esses foram um pouco mais antigos, mas ainda assim, né, tendo a evidência, né, dependendo do que o juiz coloca ali para coletar, tem que coletar, né? Então, o computador estava desligado, então primeiro coleta ele desligado. Você tem uma nuvem, tem um Google Cloud, alguma coisa assim. Aí depois parte para essa, né? Porque o computador estava desligado, obviamente. Se ele estiver ligado, inverte a ordem, né? A gente prioriza o que é mais volátil. Se ele está com o computador ligado, ele pode querer manipular alguma coisa, pagar alguma coisa, então prioriza o que é mais volátil para coletar primeiro. Mas eu tinha esse azar, assim, até foi engraçado um outro caso de busca e apreensão também, que eu era para ir em um lugar, outra pessoa era para ir em outro. E na hora, a delegada, ela trocou. Me colocou no outro e colocou a outra pessoa nesse que eu ia. E esse que era para eu ir, assim, ficou horas lá de tantas coisas que tinha. E era apreensão com a polícia, então podia apreender os aparelhos. Mas mesmo assim, era uma pessoa que colecionava celular, colecionava computador, tablet. Então ele tinha celular desde 1900 e bolinha. Né? Então era assim, acho que foi uns 20 aparelhos celulares, uns 4, 5 tablets, não sei quantos computadores. Então, para inventariar, que era só inventariar, colocar no saquinho, colocar o lacre, ainda assim levou horas de eu ter ido para outra, eram só 5 desktops, foi lindo, maravilhoso, rapidinho. Aí a gente ainda foi para essa primeira para apoiar ali, ver se ainda tinha mais alguma coisa e tal. E esse também foi bem curioso porque, não sei se o doutor lembra dessa, mas os pais não estavam em casa, a mãe tinha ido para a empresa, que foi para onde eu fui, e as crianças que receberam a polícia. E aí as crianças não podiam estar sozinhas, então tiveram que chamar testemunha, vizinho ali para assinar que tinha um adulto ali e tal. E as crianças, o mais engraçado, né, nada a ver com a forense em si, mas o mais engraçado é que as crianças ficaram mega felizes, porque aí ficaram, então meu pai tá fazendo coisa errada, ele não vai poder me dar bronca depois. Assim? Né? Então, assim, tem a parte técnica, né, o desafio ali de pegar todos os dados para depois analisar e chegar ali numa resposta, e tem também a parte de lidando com pessoas, cada dia você tem um desafio diferente. Tem uma pessoa também que eu fiquei 18 horas na casa dessa pessoa, porque ele tentou atrasar ao máximo a perícia, só que o perito falou, não, eu preciso coletar, eu vou coletar, e ele tentava atrasar, chamou a polícia, e o policial chegou, leu tudo, viu que estava tudo certo, e falou, não, mas a assistente técnica não podia estar. E estava escrito lá que eu podia estar, né? Tava tudo certinho, tudo impecável. Então ele foi atrasando. Eu sei que a gente saiu, né? A gente chegou na casa dele às 6 da manhã, a gente saiu meia-noite. De tanto... Sem almoçar, sem jantar, só... Né? Eu lembro que o advogado que estava junto chegou a comprar ali um pãozinho de queijo, alguma coisa. Mas, assim, 18 horas porque a pessoa estava ali tentando postergar ali para, sei lá, inviabilizar a perícia, algo assim. E no fim, assim, não adiantou. O perito era um bom perito, ele se impôs ali, explicou todo o processo, todo o procedimento, tentou deixar a pessoa o mais confortável possível, que estava tudo dentro da normalidade, e ele ainda assim estava tentando, né, evitar que coletasse, postergar. Então, acho que a parte mais desafiadora era até lidar com as pessoas do que com
com os computadores, né? O computador, você pegou ali, coletou, pronto, o dado coletou, de onde for, pronto, acabou, segue a vida. Agora as pessoas dão mais trabalho. Nossa. Então, mas eu lembro de um caso, você falou, né, as pessoas alguns têm a tendência, né, de querer eliminar ou apagar a prova, que é um crime, né, um crime de fraude processual. Eu lembro de um caso que, na busca e apreensão, os pais também receberam e era um funcionário ou ex-funcionário que não estava em casa. Os pais telefonaram e avisaram o que estava acontecendo e o réu passou numa loja e comprou um notebook novo, entregou um notebook novo, né? E aí, esse foi um dos casos que, salvo engano, o crime era pequeno, era calúnia, injúria e difamação, mas pelo fato de ter entregue um novo, então isso configurou fraude processual, que é pena maior, 4 anos para cima, alguma coisa assim. Então muitas vezes a gente não tem essa noção que a gente pode, na ação de apagar a cena, ou as cenas, porque isso tudo é cena de crime, né? Você pode entrar num outro crime que é o do 336, eu acho, se não me engano, o Código Penal, que é o crime de fraude processual. Sim. Mas, Nath, aproveitando, você falou da questão, né, de tem lá desbloquear, etc, enfim. Dá para realmente a gente conseguir quebrar nessas proteções, as senhas, até muitas vezes a criptografia dos dispositivos? Qual a dificuldade que você encontra nisso? Bom, tecnicamente falando, toda criptografia ela é quebrável, né? Agora, se você vai quebrar em alguns segundos ou se você vai quebrar em 10 milhões de anos, são algumas questões, né? Dá para agilizar? Dá. Custa dinheiro, custa tempo, né? Já teve casos da gente apoiar em perícias que precisa quebrar essa criptografia deste computador específico porque a pessoa não quer passar a senha e a gente deixar ali um software rodando para tentar quebrar e assim, rodar 3, 4 meses e ainda não ter quebrado, né? 6 meses. Então tem que medir também o quanto vale a pena e mesmo assim tem algumas coisas que agilizam. Então, se eu for ali num brute force, eventualmente eu chego na resposta, né? Eu vou senha por senha, um dia eu vou acertar. Pode ser que, né, a gente não esteja nem vivo para saber que quebrou, mas em tese quebra. Mas tem coisas que agilizam. Então, por exemplo, eu lembro de um caso que a gente fez um dicionário. Então, tá bom, ele tem um computador criptografado, mas o restante dos dados estavam abertos, os outros computadores. Então, a gente fez ali uma word list, né? Pegou todos os outros equipamentos, fez um índice ali para fazer, olha, essas são as palavras que podem ser parte da senha, né? Então, você tenta pular a etapa do testar 1, 2, 3, 4. Né? Tem um norte, né? Exato, para tentar reduzir esse tempo. Às vezes funciona, às vezes não, né? Exatamente pelo quanto tempo você tem para responder. Até porque sendo uma perícia, né, o perito tem que ir pedindo uma dilação de prazo, e aí o próprio juiz pode falar, não, chega, já tentou o suficiente, com o resto dá para fazer um laudo? Dá, não dá. Então depende muito, caso a caso, depende do interesse, dos recursos. Teoricamente todos quebrariam, mas nem sempre vai ter recurso suficiente para isso, né? E hoje com inteligência artificial, fica mais fácil ou mais difícil fazer uma coleta dessas? Uma quebra dessas também? Coleta e quebra. Fica mais fácil, porque pensa que esse dicionário, eu não vou lembrar ao certo que ano que foi. Eu chutaria algo do tipo 2019, algo assim. A gente fez isso mais ou menos na mão ali, né, com um pouco de código, um pouco de bom senso, né, para otimizar essa quebra. Agora, com uma inteligência artificial, muito mais fácil, porque aí você vai identificar muito melhor os padrões do que um simples word list, uma pessoa falando, vamos tentar por este caminho. E olha só, então essa mesma IA, né, que facilita, né, uma quebra, uma ordem judicial, pode facilitar também uma invasão, né? Hoje em dia fica tudo mais intenso. Sim. E a gente usa de um lado para... A gente não. Os criminosos de um lado para atacar e as empresas usam IA para se defender. Até do Cloud Mythos também, que é a grande polêmica, né, hoje. Enfim, algo que é para proteger, se cair em mãos erradas, vai acabar facilitando um ataque. Como é que você vê essa corrida, né, de gato e rato, vamos chamar assim, mas essa corrida contra o tempo com o avanço da tecnologia? Como é que está esse cenário hoje?
E tem, assim, tem a parte de inteligência artificial, tem a parte de computação quântica também, né? Porque principalmente a parte de quebrar uma criptografia, a computação quântica, ela acelera em muito o processo, né? Hoje, o que a gente tem de criptografia clássica, a grande maioria, ela funciona exatamente pela dificuldade de fazer aquele cálculo em tempo hábil. Então tem exatamente esse desafio. Tem as pessoas que estão tentando usar isso para defesa e tem as pessoas que estão usando isso para atacar. Então, não tenho todo o recurso para ter, vai até o combo das duas coisas, né? Uma criptografia, uma computação quântica junto com uma IA para agilizar esse processo. Não tenho esse recurso. Tem também as pessoas que fazem a coleta dos dados agora para quebrar isso no futuro. Né? Porque um dado sensível vai ser sempre um dado sensível, seja agora, seja daqui a 5 anos, 10 anos. Então, coletei criptografado mesmo, vou esperar. Eventualmente, isso daqui vai quebrar em 2 dias e eu tenho aqui, né? Então, acho que a resposta a incidente no futuro também vai ficar até mais complexa nesse sentido de, além de você identificar o dado, você vai ter que ter certeza de em que momento que isso aconteceu. Porque às vezes você coloca uma criptografia para falar, estou protegido, e aí a pessoa está coletando isso nesse momento para usar lá na frente. E ainda assim, lá na frente, você vai ser responsabilizado por isso. Olha só que interessante isso que você falou, né? A resposta a incidentes ficará mais complexa no futuro. E ao hoje, que vamos usar até a palavra da LGPD, né? Que você tem um dado, então, anonimizado, que você não consegue usar um recurso tecnológico que exista nesse momento para desencriptar, para desanonimizar, isso no futuro vai ser possível. Então, em termos de LGPD, é algo que eu preciso ter uma avaliação permanente e constante nesses legados que hoje são seguros, mas podem não ser seguros daqui a algum curto espaço de tempo. Sim. Uma questão muito importante da Lei Geral de Proteção de Dados é quando falamos em dados anonimizados. Isso é muito, muito relevante. Mas vou perguntar aqui para a Nath da computação quântica. O quão perto ou distante nós estamos dessa tecnologia? A gente está mais perto do que a gente imagina, né? Pensa que quando eu estava na faculdade, o meu TCC foi voltado para a criptografia quântica, né? Eu estudei um protocolo de troca de chaves. Na época a gente tinha, acho que 3 qubits só, né? A gente estava muito distante do que a gente tem hoje. E a gente está falando de 2012, 2013. Então a gente tem um salto muito grande para hoje e isso tende a saltar, né, muito mais nos próximos anos. Então a estimativa é mais ou menos 5 anos. Daqui a 5 anos isso já pode estar palpável, né? Obviamente que muito mais provável que para quem quer se defender do que para quem quer atacar. Então ainda é o conforto de, muito provavelmente a gente tem 5 anos para se adequar, mas a partir disso vai começar a ficar muito mais de fácil acesso. Obviamente não para todo mundo, ainda assim quem tiver recurso, né, e a gente sabe que quem está ali pensando em como atacar, como obter recurso, realmente consegue obter bastante recurso, né? Então só o custo não necessariamente vai ser um impedimento. Fico alerta aqui, olha só, ela falou 5 anos, deu 2 cortes aqui inclusive, 5 anos para se defender, e você falou também da questão da resposta a incidentes, né, que vai ficar diferente. Então, 2 cortes legais aqui para a gente fazer aqui, aproveitando o nosso bate-papo. Mas a Nath está avisando aqui, estamos no tempo, então eu vou perguntar para outra Nath, que é a nossa convidada especial. Nath, explica para a gente, eu sei que é complexo, mas do jeito mais simples possível, o que é computação quântica? Qubits. Tá. Quando a gente fala da computação clássica, a gente está falando de 0 e 1, né? Ou eu tenho um 0, ou eu tenho 1. Só existem essas 2 opções, né? Então, até quando a gente tem, quando a gente fala uma cópia bit a bit, né? Que para quem é de forense está super acostumado, quem trabalha com direito digital está super acostumado, basicamente, ao invés de você, né? Você como usuário, você vê no computador uma imagem, um texto. O seu computador está lendo zeros e uns. E cada bit é ou 0 ou 1. Cada 8 bits a gente tem um byte, e o 0 é ausência de energia, o 1 é energia, é isso? Exatamente. Certo? Mas
E a quântica? A quântica, você tem uma superposição disso. Então, você pode ter 0 ou 1, e você pode ter as duas informações. Eu vou tentar simplificar o máximo possível, né? E você descobre a informação, entre muitas aspas, a hora que você observa. Né? O princípio até da física quântica é você só sabe o dado, é até aquela história do gato, né? Se está vivo ou se está morto, você só sabe a hora que você observa. Então você só sabe o que é aquele bit, aquele qubit, a hora que você o observa. Então você tem essa superposição dos dois estados, e isso multiplica então a capacidade de processamento e tudo mais, exatamente por conseguir representar mais coisas do que a gente consegue representar de forma clássica. Acho que é o máximo de abstração aqui que você tem o conceito do 0 e 1 ao mesmo tempo. Uhum. Isso a gente chama de qubit. Simplificando, sim. Ou seja, a gente vai aumentar algo que a gente faz 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, a gente vai fazer tudo ao mesmo tempo. Então aí que a gente ganha potência. Sim. De forma simplificada, é isso nessa linha. Realmente a computação quântica é complexa, né? Vou chamar aqui para quem quiser mais, assiste Star Trek, ali a gente tem algumas coisas interessantes, né? Tem também, né, o Delete, tem o Warp, enfim, outras coisas, mas fica para um outro episódio a gente falar sobre isso. Sim. Que a gente já está chegando no finalzinho do nosso bate-papo aqui. Mas eu vou fazer a pergunta final, a pergunta mais filosófica aqui para a Nath. Nath, o que para você é futuro? Olha, o futuro, assim, como eu falei, né, como teve esse salto muito grande, às vezes é até difícil saber qual que é a próxima etapa. Né? Então a gente veio na época que eu estava na faculdade, a gente já falava de inteligência artificial, a gente já falava de computação quântica. A gente só não tinha isso no dia a dia, a gente não tinha isso de fácil acesso. Né? E o salto que a gente deu da época que eu estudei, por exemplo, que era muito mais voltado para um machine learning, já existia o conceito de uma LLM, mas a gente não tinha isso de pegar o celular, ChatGPT me explica isso, né? Não era... Eu acho que na época eu nem conseguiria imaginar que eu, 10 anos, 15 anos depois, ia conseguir ver isso da tela do celular, né? E eu acho que a tendência é exatamente essa de cada próximo passo vai ser um susto, porque a gente vai ter o quântico muito mais forte, a IA muito mais forte, os dois unificados, né, porque os dois também podem se complementar para otimizar processamento, para otimizar uma série de outras coisas. Então, assim, eu nem consigo falar, nossa, no futuro acho que vai ser assim. Eu acho que a gente vai cada vez se surpreender com o poder computacional que a gente vai ter, com muito menos espaço, né? Se olhar a história, muito menos espaço, muito menos recurso e muito mais acessível, né? Com as pessoas tendo muito mais acesso, porque a gente falava disso anos atrás e era, né, para quem tem pesquisa, até mesmo a criptografia quântica era voltado para pesquisa, tal, e hoje a gente já tem testes reais falando, não, esse algoritmo aqui funciona assim, assado, a gente consegue usar isso na prática. Né? Por mais que numa escala menor, a gente vai ter uma escala muito maior. Né? E só para não assustar também todo mundo. A gente consegue se defender da criptografia quântica? Sim, tem alguns algoritmos que ainda eles não são seguros contra, a palavra eles são resistentes contra. É mesmo? Né? Eles são resistentes contra a computação quântica. Então, por quê? Porque o tempo de processamento ser acelerado não vai interferir na segurança daquele dado. Interessante isso. Sim, e a gente está focando, né, em estudar esses algoritmos que são mais resistentes, exatamente para, olha, não vai dar para manter esses daqui, porque daqui a 5 anos eles já não servem, mas esses daqui ainda vão sobreviver aí mais um tempo, e a gente vai se adequando, né? A gente vai inventariando o que a gente tem, atualizando para quando chegar o momento disso estar acessível, a gente não ser pego no susto. Temos um fôlego ainda. Ainda tem um fôlego exatamente. Né, acho que tudo que eu tenho visto é exatamente na linha de a gente tem que se preparar, a gente tem que saber o que a gente tem, inventariar de fato, para começar a atualizar o que precisa ser atualizado. Então, ordena ali, né, esse daqui é mais suscetível, esse daqui é menos, vamos começar por aqui,
Porque aí, a hora que isso virar um problema de fato, eu já estou mais confortável com o que eu tenho, que é resistente. E se depois não for mais, se depois tiver alguma outra tecnologia que quebra esse que hoje é resistente, a gente vai se atualizando, né? O importante é continuar se atualizando e sabendo o que está acontecendo, para não ser pego no susto, porque se esperar chegar esse momento, já foi. Não vai dar mais tempo. A pessoa não vai ter tempo de se proteger. Fica esse alerta aqui. E a gente conversou, e o papo foi muito gostoso aqui, mas faltou falar de cadeia de custódia, eu já vou deixar aqui o convite para ela voltar, e faltou a gente falar de inteligência artificial quântica também, para a gente adicionar esses ingredientes. Como a tecnologia avança cada vez mais rápido, então fica aqui já o convite para a Nath voltar e a gente já aborda esses assuntos e outros que vão acontecer daqui muito pouco tempo. Você topa? Claro. Então tá bom. Vou aproveitar aqui, Nath, eu quero dar esse livro aqui que foi organizado e editado pela ESPM. É uma coletânea que tem muito a ver com o que a gente discute aqui, ó, o futuro do direito e o direito do futuro. Falamos de muita tecnologia, falamos, né, de preservação de evidências, de forense, não falamos da cadeia de custódia que tem a ver com o direito, mas já fica aqui também o tempero para o nosso próximo encontro, mas eu queria dar esse livro para ti. Tem vários autores, e a gente vai ter essa discussão aqui permanente. Então, esse aqui é seu. Obrigado por ter estado aqui conosco. Já agradeço a sua próxima vinda. Pessoal, fiquem bem, fiquem com Deus. Nath, obrigado. OpsiCast.